Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E hoje, gente, a gente vai falar sobre maré de azar. Tem muita gente que fala sobre isso e que não é só porque fala, né, gente? Porque sente. Por que uma coisa ruim puxa a outra, quando eu sinto, eu tô num ciclo negativo? E claro, se tem maré de azar, tem também maré de sorte. Uma coisa boa acontece, vem um monte de coisa boa junto. Por que geralmente isso acontece? Por que a gente não sente, né, a nossa vida tão equilibradinha? Coisas boas, coisas ruins. Não, sempre parece que ou tá uma maré de azar, ou tá uma maré de sorte. Vamos entender esse processo. Gente, vamos lá. Maré de sorte, maré de azar. Como a gente entende as palavras sorte e azar, a gente tem sempre que desfazer esse entendimento aqui no canal, porque sorte, do jeito que a gente entende, são coisas que caem no nosso colo, né? A gente não estava esperando, vem uma notícia boa, oh, que maravilha, de onde veio isso? Eu nem me sinto merecedor, eu não fiz nada para aquilo funcionar e aquilo caiu em cima de mim. E mesma coisa o azar, né? Ah, tem gente sortuda, tem gente azarada, quer dizer, é ao acaso que as coisas acontecem. E a gente sabe que não é assim. Mas a maré de azar ou a maré de sorte, elas realmente existem no seguinte sentido de que você percebe, por exemplo, que quando você tem um pretendente, por exemplo, aparece uma pessoa interessada em mim, aparece 5 de uma vez, entende? Tem uma tendência de acontecer coisas assim, né? Ou então eu tenho uma oportunidade de trabalho, aparece várias ao mesmo tempo, aí eu tenho que escolher, né? Coisas boas e coisas negativas também. Nossa, esse mês veio a síndica brigar comigo, no trabalho o meu chefe também me estranhou comigo, enfim, um monte de gente querendo arrumar confusão por causa de nada, no mesmo mês, na mesma época. E isso, gente, acontece porque existe uma coisa, né, que se chama momentum. Quem gosta de estudar o Abraham Hicks sabe que ele fala muito disso, mas várias pessoas falam o que é o momentum. Momentum é aquele acúmulo de energética para uma coisa se manifestar. Eu acredito que o Hélio Couto também fala disso, mas ele tem outras palavras para abordar. E o que faz uma coisa se manifestar na nossa vida é o quanto de momentum, não é momento, é momentum. Momentum é exatamente o quanto daquela energia, o quanto daquele pensamento, o quanto daquele tema eu estou investindo até que ele vai manifestar, né? E o que acontece é que é o seguinte, nós às vezes não percebemos o quanto a gente está investindo em alguma coisa mentalmente, emocionalmente, energeticamente, a gente não percebe. E aí, quando alguma coisa positiva se manifesta, a gente fica feliz. Ficando feliz, a gente observa aquilo, a gente foca aquilo e a gente fala, realmente, aquilo tem a ver comigo. Realmente, aquilo é pra mim. Realmente, eu sou uma pessoa sortuda. E aí, outra coisa se desdobra e outra coisa se desdobra porque você está colocando a sua energética naquilo. Nós somos pessoas muito condicionais ainda, né? Nosso mental, nosso emocional é muito condicional. O que a gente está tentando fazer aqui no canal é desprogramar desses condicionamentos. Que é o quê? Acontece uma coisa boa, eu fico feliz. Acontece uma coisa ruim, eu fico mal. Então, se você é uma pessoa condicionada, acredito que como a maioria das pessoas são, a grande tendência é essa, vai acontecer uma coisa boa, aquela coisa boa vai ativar em você uma sensação boa, porque você é uma pessoa que ainda responde do externo para o interno de uma forma muito forte. E aí o que vai acontecer? Uma coisa boa surgiu na sua vida, fez com que você focasse naquilo, fez com que você sentisse que agora é seu momento, que agora você é sortudo, outra coisa se desdobra parecida com aquilo. E aí você percebe e fala, nossa, é mesmo, mais uma prova, mais uma comprovação, e outra coisa se desdobra daquilo. Mesma coisa a negatividade. Mesma coisa a negatividade. Ai, eu não tirei carteira. Não consegui passar no exame de carteira, não consegui minha habilitação. Eu posso olhar para aquilo e falar, tudo bem, vamos da próxima, né? Eu não estava bem por causa desse dia, aconteceu alguma coisa, vamos da próxima. Mas
Se existe em você uma tendência de inferioridade, de baixa autoestima, de tudo aquilo que a gente conversa aqui, você vai olhar e principalmente, se existe dentro de você uma pessoa inconformada, um pouquinho mimada, às vezes um pouquinho, né, que tem que acertar sempre, que tem que ser muito bonitinho, muito perfeitinho em tudo, se tem alguma síndrome de perfeccionista em você, você vai olhar e vai falar, nossa, errei, eu fui um fracasso. Aí você vai se punir, aí você vai se bater. E aí no outro momento do exame, quando você estiver lá de novo, a tendência é que você não passe de novo, e você não passe de novo, e você não passe de novo. Então, tudo isso por quê? Porque você olhou aquele momento em que você não passou no primeiro exame, não passou na primeira prova e falou, fracassei. Nossa, logo hoje que deu tudo errado. Aí vem aquela sensação de que você é uma pessoa azarada. Você está colocando mais momentum naquilo, porque na hora do exame você já estava nervoso, você já estava inseguro, aí você não passou, você colocou mais energia naquela coisa de que você é azarado ou de que os examinadores estavam contra você porque você é isso, você é aquilo, enfim. Não vai passar no segundo exame, não vai passar no terceiro exame, até que você quebre esse momento. O que se torna mais difícil, a cada dia mais difícil, gente. No caso da negatividade, é a cada dia mais fácil no caso da positividade. Por quê? Porque eu falei, o momento, né? Imagina como se fosse uma bola de neve ou como se fosse um carro. Você estacionou seu carro lá em cima no morro e aí você não puxou o freio de mão direito e o seu carro começou a descer. Se você tá lá em cima do morro e você consegue entrar na frente do carro e parar ele, beleza, né? Você consegue parar porque ele desceu só um pouquinho a ladeira. Agora, vai você ficar lá embaixo, quase no final do penhasco, tentando segurar o seu carro para ver o que te acontece. Ele passa em cima de você, faz um estrago. O momentum é isso, né? Então, não é que eu, Bárbara, não acredite que você pode mudar da noite pro dia, que você pode ser feliz da noite pro dia, que você pode se libertar. Eu acredito nisso. Tudo que eu falo aqui no canal é sobre isso, gente. Mas fica mais difícil sim, fica mais desafiador sim. Se você, por muitas vezes, não é questão de tempo, não é questão de, Bárbara, tem muito tempo que eu faço isso, não. A questão é a intensidade, né? Então, por quantas vezes, com quanta intensidade você vem focando que você é uma pessoa azarada? E com quantas vezes, quanta intensidade você vem focando que você é uma pessoa sortuda? Então nós já entendemos que sorte e azar não existe, mas existe a sensação de sortudo e azarado. Vai falar que não existe, né? Então acontecem coisas boas, você começa a abrir o peito, você começa a se sentir uma pessoa, tô numa maré de sorte, tô numa coisa boa, sou uma pessoa merecedora de coisas boas. Você vai sentindo aquela maré de sorte. E também, quando vai acontecendo uma coisa negativa atrás da outra, você começa a focar naquilo e se reconhecer como uma pessoa que não tem, que os outros recebem as bênçãos e as graças, mas você não. Ou que para você é sempre complicado demais. Percebem que área da vida você se reconhece como uma pessoa sortuda, em que área da vida você se reconhece como uma pessoa azarada, gente, porque isso tá trazendo mais do mesmo para você. Então, relembrando, o momentum pode ser entendido como uma bola de neve que vai aumentando, 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 ou como essa metáfora do carro. O carro lá em cima do morro, se ele começa a descer, você consegue parar o carro com as mãos. Ele não tem muito momentum, ele não acumulou muita energia. Mas se você está numa situação que você acumulou muita energia negativa, por exemplo, de tanto que você focou que aquilo não funcionava para você, que aquilo ia sempre se repetir daquele jeito, que sempre tem pessoas que vão te trair, te passar a perna, que você sempre vai ter dificuldade financeira. Se você focou tanto naquilo, é sim, gente, mais desafiador você parar esse carro, né? Porque ele já tá com uma velocidade maior para você parar ele. Então, o que a gente faz nesses momentos em que a gente criou muito momentum na nossa vida? A gente para e a gente precisa ficar vazio. Por isso que no vídeo, que é um vídeo tão legal sobre a escala emocional, assista se você não assistiu, para você ver onde que você está na escala vibracional, na escala emocional, assista, tá?
Por isso que nesse vídeo eu falo o seguinte, então, nós temos um meio entre estar positivo e estar negativo. Esse meio é o estar neutro. Às vezes você fica parado, sabe quando você comeu muita pizza no rodízio? E você fica assim, fica meio avoado, fica meio esquecido. E isso é saudável, isso é importante. Ai, Bárbara, mas não, a gente tem que estar sempre com foco, a gente tem que estar sempre ativo. Não. Gente, não. A gente acha que a meditação, você tem que estar com aquele meio sorriso, você tem que estar com as mãos assim, você tem que estar assim. Às vezes você está com tanto momento negativo que a sua postura não está conseguindo ficar assim. Que você não está conseguindo ficar assim, zen. Simplesmente o que você está podendo fazer para te dar um sossego na cabeça é assim, ó. Se permitir ficar avoado, se permitir ficar esquecido, se permitir soltar, se permitir ter instantes de zero, de nada, de oco, de vazio. E muitas vezes não vai ser bonitinho, não vai ser colocando um CD de meditação e às vezes você pode estar doente, às vezes seu corpo pode estar cansado. Como é que você vai ficar? Entendeu? Então, esse vídeo, gente, parece detalhe bobo. Não é detalhe bobo, não. A gente idealiza muito o que é meditação. Meditação é você dar um sossego mental para você. Isso que é meditação. Vamos começar daí? Por que eu tô falando assim? Porque é um jeito mais realista de você começar a se respeitar. Quando você tem um tópico, você tem um assunto que você está girando em volta dele, que você não tem saída, que você não consegue ver outra coisa, é porque esse carro já está lá no fim do morro, assim, com muita velocidade. Como é que você vai parar esse carro e ficar zen? Me explica, eu nunca vi uma pessoa fazer isso, né? Então, você vai ficar vazio. Quero saber desse tema, não. Mas a cabeça vai falar, mas você tem que resolver, você não passou no exame? Depois eu olho isso. E se você solta e fala, depois eu olho, depois eu vejo, e solta, às vezes no dia seguinte você já tem uma solução. Às vezes no dia seguinte seu corpo já está reagindo com um pouco mais de vitalidade. Então é essa proposta que eu queria fazer hoje, sabe? A meditação primeira que você vai conseguir fazer na sua vida é essa, e é perfeita. Você vai dar um sossego para sua cabeça. Bárbara, mas eu não consigo fazer parar. É difícil fazer parar, porque como eu falei, tá numa velocidade, tá numa intensidade aquele pensamento, aquela coisa que você botou muito foco, entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai ficar irresponsável. Porque a gente chama de irresponsável quando a gente não tá pensando em nada. No fundo não é irresponsabilidade, no fundo é respeito por si. Mas a gente considera irresponsabilidade, né? Bárbara, eu vou ficar assim, sem pensar em nada? Eu vou ficar assim meio irresponsável, meio... depois eu olho pra isso. Pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua energética. Faça isso por você. Mas se você idealizar a meditação, você não vai conseguir. Se você achar que você tem que ter todo um aparato, e você não vai conseguir, porque vai ser uma outra coisa que você vai estar forçando. Não tente ficar na beira do penhasco segurando o carro que já está descendo a ladeira, tem 5 minutos. Ele vai te estraçalhar. É a mesma coisa da pessoa tentar ser positivinha, não vai te estraçalhar. O que você precisa é de respeito com você. O que você precisa é de esvaziar e falar, não sou eu que controlo, não sou eu que faço. Eu já tentei fazer, já tentei controlar, mais negatividade veio, eu entrei na maré de azar, ficou me trazendo uma coisa ruim atrás da outra, me aposentei dessa função. Me aposentei dessa função de dono do mundo, de dono das coisas. Não vou olhar para isso. Não vou olhar, não quero saber. E aí você se permite. Igual quando você come muito mesmo, você não tem força para pensar? E uma dica para quem tem compulsão alimentar aqui no canal. Você sabe por que você está comendo muito, né?
Você come muito porque te dá uma sensação de letargia e você não consegue raciocinar. Aí você tem sossego. Você tá comendo muito porque você tá pensando exageradamente. Então, quando você come muito, você tem um sossego da cabeça. Mesma coisa, talvez a maconha ou outras drogas, né? Que são usadas para este fim, né? Para este fim. De parar de pensar. Então, em vez de buscar um vício, uma compulsão, uma válvula de escape para você parar de pensar, sai da frente do carro que você está tentando segurar, sai, deixa ele cair no penhasco, deixa. Ai, Bárbara, mas aí eu vou me ferrar. Ah, que se dane, que se dane. Gente, sinto muito, se você não fizer isso, você vai ficar mal. E cada vez mais foco no negativo vai atrair essa maré de azar para sua vida. Deixa aqui os comentários se você tem alguma dúvida sobre isso. Eu já tive muita dúvida sobre isso na minha vida. Eu ficava pensando, mas aí eu vou ficar irresponsável, mas aí... E aí eu vi que eu tava quase surtando. Então, quando eu vejo que eu tô numa maré de azar, quando eu vejo que uma coisa negativa tá vindo atrás da outra, eu falo, ok, eu tô me colocando na função de dona do mundo, de controladora. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. E é por isso que pessoas... Às vezes eu comento aqui no canal, às vezes as pessoas parecem um pouco folgada, um pouco egoísta, às vezes as coisas dela vão melhores. Não é por causa da índole, né? Não tô incentivando ninguém a ser folgada nem egoísta, mas ela aparenta que ela é assim, mas ela não é. Ela só tá de boa de verdade. Eu vi que tem uma expressão que chama deboísmo e eu ri demais disso, porque eu falei, será que é isso que eu tô pensando? Tem uma youtuber que eu sigo que ela foi falar de deboísmo. Eu falei, gente, deboísmo é estar de boa, de boísmo. Eu achei tão engraçado. Cada dia vem uma expressão nova, mas então seja uma pessoa deboísta, sabe? É isso, é isso. Sua cabeça vai falar que é irresponsabilidade, mas a sua mente, o seu coração, o seu energético e a sua energia e até os fatores externos vão te provar que você só se tornou uma pessoa deboísta. Gente, se você é novo aqui no canal ou se você ainda não entrou no site... Tem uma palestra lá sobre ansiedade, pânico, aflição e desespero. É baratinha, sabe? Muito mais barato que um lanche. Então é só um valor simbólico mesmo. Entra lá no site, o link tá aqui embaixo na descrição do canal e assiste essa palestra. É uma palestra e uma meditação exclusiva. Tem muita gente que tá nesse grau de ansiedade e aflição e eu tenho certeza que pode te ajudar. Um beijo e até o próximo.